Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, dia de clássico, dia de Copa do Brasil. Meus amigos, há exatos um ano o Vasco se classificava contra o Atlético Paranaense naquele jogo num sufoco danado, contornos dramáticos, mas nas penalidades máximas o Vasco avançava. E hoje, exatamente dia 11 de setembro, tem uma decisão do Vasco na Copa do Brasil nas quartas de final. Tomara aí que nós tenhamos o mesmo desfecho positivo. Espero eu que não precise dos pênaltis. Eu passo muito mal vendo disputa de pênalti do Vasco, dos outros clubes eu até acho maneiro. Mas do Vasco, cara, eu passo muito mal, eu odeio disputa de pênalti. Mas se for para avançar e precisar dos pênaltis, tomara. O importante é classificar. E já de cara, quero que você deixe seu palpite. Deixe aqui embaixo nos comentários qual é o seu placar para logo mais a partida entre Vasco da Gama e Botafogo. Todos os ingressos foram vendidos, o Botafogo não lotou jogo nenhum esse ano no Newton Santos, teve casa cheia, mas lotação máxima nenhum jogo. É o primeiro jogo na temporada do Botafogo com 100% da casa cheia. Tanto o visitante como o mandante compraram todos os ingressos. Beleza? E aí eu queria passar em algumas situações para a gente poder estar falando já do jogo. Só antes, lembrar vocês que quiserem comprar camisas antigas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. Olha que camisa, isso aqui para mim é uma camisa mais linda do Vasco. É a camisa terceiro uniforme da temporada 2005, tá? Ela é toda preta com as bolinhas branca. Aí dá esse tom aí como se fosse meio que um cinza, mas não, ela é toda preta com bolinhas brancas, tem esse símbolo da Umbro aqui na manga, o número dela atrás é todo dourado, essa golinha dela aqui, incrível. Tem inclusive uma camisa da Umbro 2004-2005, tamanho GG branca, espetacular, raríssima com a gente. Você pode salvar, dar um salve pra gente lá no Instagram, tá passando para vocês aqui na descrição do vídeo o link, só clicar e chamar a gente lá. Quiser vender também uma camisa sua original, pelo amor de Deus, em bom estado, dá um salve pra gente que a gente pode estar comprando sua camisa também. Dito isso, vamos às prováveis escalações de Vasco e Botafogo. O Botafogo tem alguns probleminhas ali para escalar a equipe. Tem o Vitinho que jogou com a seleção brasileira lá na altitude de El Alto, mais de 4.000 metros acima do nível do mar, e tá um pouco cansado. Pode até acontecer do Matheus Ponte começar a partida e, no depender de como o jogo for transcorrendo, o Vitinho entre no segundo tempo. Ou não, o Botafogo, né, faça uma forcinha ali, escale seu lateral direito titular e de repente no segundo tempo o Vitinho dê vaga ao Matheus Ponte. Mas é uma dúvida e um quebra-cabeça que o David Ancelotti vai ter que ter. O Danilo sentiu um pouquinho, um desconforto no início da semana, mas deve ir para o jogo. E o lado direito do Botafogo de ataque ali, há uma grande incógnita. Garantidos o goleiro Neto, suprindo agora a venda do goleiro John para o futebol europeu. Na lateral direita tem essa dúvida que eu citei. Mas, esse cara jogou muito contra o Vasco no Brasileiro. O Pantaleão, ao lado do Alexander Barbosa. Na lateral esquerda, Alex Telles. Danilo, né, que teve essa dúvida no início da semana, mas deve jogar, ao lado do Marlon Freitas. Savarino recupera ali a titularidade dele como meio armador. O Cris Silva deve ficar no banco. E aí, na ponta esquerda, Montoro, no comando do ataque, Arthur Cabral. A dúvida é nesse lado direito. 3 jogadores brigam por uma posição: Santi, Rodrigues, Arthur e Jefinho. Isso mostra também um pouco da qualidade do elenco do Botafogo. São 3 jogadores de boa qualidade. Agora fica na mão do Ancelotti definir qual vai ser o titular. Ao mesmo tempo, mostra que o Vasco não tem dúvida hoje do seu time titular. O Botafogo já estão com jogadores com fase oscilando e estão na dúvida ali de quem vai ser o titular. Já o Vasco, não há dúvida: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral, Hugo Moura e Lucas Freitas na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda. Com a lesão aí do Jair e a recuperação do Tietê, Barros e Tietê fazem ali a cabeça da área, Coutinho armando, Nuno e Ryan nas pontas, e no comando do ataque, Pablo Ezequiel Verratti, o nosso pirata, que inclusive adora marcar gols contra a equipe do Botafogo. Tá? Informação importante: o Lucas Piton tá pendurado. Se tomar um cartãozinho amarelo hoje e o Vasco avançar, tá de fora do jogo de ida da semifinal contra a equipe do Fluminense. Fluminense eliminou ontem no Maracanã
a equipe do Bahia por 2-0, gols ali de pênalti do Canobi de cabeça do Thiago Silva, e já temos obrigatoriamente um time carioca na final da Copa do Brasil, porque o Fluminense já está na semi, vai passar hoje o Vasco ou Botafogo e teremos novamente um clássico carioca na semi. Alguém vai ter que passar e vai à final. Então, ou Vasco, ou Botafogo, ou Fluminense, um desses três, com certeza, estará na final da Copa do Brasil. O Corinthians eliminou ontem o Atlético Paranaense, espera o vencedor aí de Galo e Cruzeiro. A maior probabilidade é o Cruzeiro passar, já que eles ganharam o jogo de ida na casa do Atlético Mineiro por 2-0, vão jogar no Mineirão, que historicamente é um estádio neutro entre Galo e Cruzeiro, mas nos últimos anos o Cruzeiro vem fazendo a gestão e vai ter 100% torcida do Cruzeiro no estádio. Então o Cruzeiro, uma derrota de 1-0, um empate, ou até um 2-0 no mínimo, leva para os pênaltis. Confronto aí, para mim, tá bem encaminhada a classificação do Cruzeiro, mas é futebol. Pode acontecer de termos uma reviravolta. Se eu fosse até torcer, eu torceria para o Galo classificar, porque eu acho que, pensando numa final, seria mais palpável para o Vasco vencer o Galo na final do que eventualmente o Cruzeiro. Lembrando que tem um Corinthians que é uma pedraça no sapato do Vasco, esteja com super time ou com um time mediano. O Corinthians é um negócio, é uma pedra na história do Vasco, é um negócio muito bizarro, tá bom? Então até aproveitei e comentei os confrontos de maneira geral para vocês da Copa do Brasil. Quero te ouvir, deixa aqui nos comentários quais serão as duas semifinais da Copa do Brasil. Quem avança hoje de Vasco e Botafogo e quem avança de Cruzeiro e Atlético para poder fazer os duelos aí com Corinthians e Fluminense. Beleza? Tá feito o registro. Sobre o jogo, galera, vocês sabem que, porra, tem uma galera que gosta disso, tem outra galera que não gosta, tá tudo bem. Eu sou um cara que, apesar de ser muito vascaíno e ter um canal de Vasco, eu gosto de separar um pouco esse lado emoção e ficar mais com a razão, e eu sou um cara que não sou clubista, beleza? Antes da eliminatória, antes de começar, eu achava o Botafogo bem favorito para classificar. O Vasco rateando, com dificuldade de acertar o time, a janela ainda, né? O Vasco não tinha contratado praticamente ninguém, só o Thiago Mendes à altura. Os outros reforços acabaram chegando agora bem na retinha final. Talvez o Andrés Gomes vai. Eu vi o Botafogo bem favorito. Com o jogo em São Januário, o Vasco fez um bom jogo, merecia ter vencido, mas não venceu. Acabou empatando. Então o Botafogo tem um jogo único dentro da sua casa, com casa cheia, gramado sintético, tá mais acostumado a jogar lá. Se eu achava o Botafogo favorito antes da eliminatória começar, sendo racional, hoje o jogo é na casa deles e o Vasco não conseguiu vencer o primeiro jogo, ficou empate. Eu acho que o Botafogo aumentou um pouquinho mais o favoritismo dele para o jogo de hoje. Isso quer dizer então que o Botafogo vai eliminar o Vasco? Não. Eu só estou dizendo que o Botafogo é favorito para classificar hoje. Assim como o jogo em São Januário, o Botafogo tem um time melhor, porém o jogo estando em São Januário, para aquele jogo especificamente, o percentual de vitória do Vasco para mim aumentou. O Vasco tinha ali uma situação de igualar com o Botafogo, até mesmo um leve favoritismo pelo jogo ser em São Januário. Isso se confirmou. Espero eu que hoje a gente não tenha o diagnóstico, o prognóstico confirmado, num Botafogo que já é um pouco superior ao Vasco, jogando em casa, aumentando o seu nível de rendimento. Tomara que o Botafogo aí se embanane e a gente consiga classificar. Apesar do Botafogo, né, jogar no estádio dele, o Vasco tem ido bem no Newton Santos. Ano passado, aquela vitória por 4-2, o Verratti vinha de um jejum sem marcar gols, aquela situação de renova ou não renova o contrato, vazou depois que ele estava jogando com a costela fissurada e ele iniciou o ano num jejum. E é justamente naquele jogo com o Botafogo que ele quebra o jejum, e não só quebra o jejum, como marca 2 gols. O Botafogo abre o placar, o Vasco vira, o Botafogo tem a chance até de fazer um 2-0 ali, num quase pênalti que foi dado ali fora da área, alguma coisa assim, mas o Vasco empata no finalzinho, gol do Galdames, e abre o segundo tempo ali com segundos, menos de um minuto, 2-1. O Botafogo com aquele fantasma de 2023 ainda, quando tomou a virada, entregou os pontos. 2-1, 3-1, 4-1, e o Botafogo depois diminui com um golaço do Carlos Eduardo, de bicicleta, alguma coisa assim, sei que foi um golaço do Botafogo. O Vasco goleou o Fluminense também no Newton Santos ano passado?
Recentemente teve 2023, teve aquele jogo com o PEC. Depois, em 2024, salvo engano, a gente ganhou lá de novo. E o Vasco e Flamengo do Carioca desse ano, o Vasco brigou para tirar os 2 jogos do Maracanã e mandou o primeiro jogo contra o Flamengo no Newton Santos. E foi o melhor jogo do Vasco. Visivelmente, o jogo ficou mais equilibrado no Newton Santos do que lá no Maracanã. E o retrospecto de Vasco e Botafogo, jogando um contra o outro no Newton Santos, o Botafogo tem mais vitórias que o Vasco, mas é pouco. O Vasco tem 10 vitórias, eu acabei não abrindo a planilha aqui agora, mas salvo engano o Botafogo tem 13 vitórias, contra mais ou menos 6, 9 empates, e o Botafogo tem mais vitórias que o Vasco, mas é aquela coisa assim pequena. Diferentemente, se você leva para São Januário, o Vasco tem mais vitória, mas bem mais vitória, né? Quando o jogo é em São Januário, dificilmente o Botafogo consegue vencer o Vasco. A última vitória foi aquele atropelo, inclusive em 2021, o Botafogo acaba campeão da Série B e o Vasco não sobe. O Vasco começa até melhor que o Botafogo o jogo, num contra-ataque, num escanteio favorável ao Vasco. A gente toma 1-0 ali, enfim, acaba tomando depois uma traulitada, foi 3-0. Mas se você pegar em linhas gerais, jogo em São Januário normalmente ou é vitória do Vasco ou é empate. Até em momentos que o Botafogo tem um time melhor, como em 2023, que o Botafogo brigou para ser campeão até a última rodada e a gente venceu com o gol do Paulo Henrique. Tem rolado uns empatezinhos também, diga-se de passagem. Teve 1-1 ano passado, esse ano teve 1-1 de novo. Vasco dando alguns molezinhos, mas quem sempre costuma marcar gol no Botafogo é o Pablo Verratti. Tem que ter uma galera hoje aí, um pouco de ovo virado com pirata, mas boas são as chances do Vasco marcar um gol hoje com o Pablo Verratti. Tá bom? Então queria trazer esse detalhe para vocês também. E rapidamente, só sobre a arbitragem, quem vai apitar o jogo hoje é o Rodrigo José Pereira de Lima. É um árbitro da nova geração que eu gosto. Tomara que ele faça uma boa arbitragem hoje. Assistente 1, Guilherme Dias Camilo. Assistente 2, Alex Ang Ribeiro. Quarto árbitro, Jefferson Ferreira de Moraes. E o VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Tomara que essa rapaziadinha tenha um dia inspirado e que não... Na dúvida, vamos ver qual é, né? Porque aquele lance do Marlon Freitas ali em São Januário, até hoje, dá discussão, né? Foi pênalti, não foi pênalti. Até curiosamente, conversando com torcedores botafoguenses e de outros clubes, eu vejo a galera falando que foi pênalti. Tem um amigão meu, o Gabriel, mandou um abraço pra ele, rubro-negro doente. Ele, mano, foi muito pênalti aquele lance. Tem uma botafoguense, um casal de botafoguenses que moram até no meu prédio, mandou um abraço para eles, e a gente estava conversando no elevador ontem ou foi anteontem, e ela mesma, né, que é botafoguense, falou, cara, foi pênalti naquele lance lá e tal, mandou um abraço para eles estão sempre nos jogos do Botafogo, então um abraço mais, hoje, se Deus quiser, vai dar a gente aí. Então, de fato, tomara, vai que a arbitragem tá com isso aí um pouco com a pulguinha atrás da orelha, e na dúvida hoje, pelo menos, marca alguma coisa pra gente. Beleza? Então é isso. Caminhando para a reta final, galera, queria trazer outros temas pra gente aqui. Rolou hoje uma treta entre Vasco e Flamengo, de maneira institucional. Vocês já vão entender antes, rapidinho. Lembrar vocês aí que a Golcase é nossa patrocinadora e parceira aqui no canal há mais de 2 anos. Quer comprar aquela garrafa térmica, manter a bebida geladinha e te hidratar durante o dia? Use a nossa garrafa da Golcase, vai no cupom GOVASCO que te dá desconto. Você tem garrafa de 500 ml, 950 ml e a Flip Pro, que é a nossa garrafa mais moderna, travamento de garrafa, alcinha, incrível. Pode aí, quer aquele copinho para tomar um negócio, pá térmico, manter a temperatura, tem o nosso copo Vibe de 470 ml e a rapaziadinha marombeira, esse copo faz muito sucesso com a mulherada, aquele copão de 1 litro 120, você que é guloso ou gulosa, toma aí, 1 litrão 120, você pode usar ele com canudo ou tirar a tampinha aqui, meu parceiro, mandar pra dentro, beleza? Então é isso. Além disso, você também pode estar comprando nossas capinhas de celular, comprando uma, a segunda sai de graça. Lembrando que todos esses produtos são oficiais, licenciados. Vocês comprando ainda ajudam o Vasco, tá? O Vasco ganha royalties, tá vendo? Tem de todos os grandes clubes brasileiros, passando o Botafoguense aqui. Todos esses itens tem do Botafogo também, tá? E usando o cupom GOVASCO, dá o mesmo desconto para quem compra produto de outros clubes, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Caminhando para a reta final, galera, uma treta mega engraçada. O Vasco fez uma postagem hoje no Twitter e o Flamengo foi lá e retrucou o Vasco.
o Vasco colocou a seguinte postagem no Twitter. Aquele emoji de cruz de malta, né? É dia de Vasco pela Copa do Brasil. Por nós, pelos nossos, pelo Vasco. Juntos somos mais fortes. E um emojizinho de cruz de malta. E o Flamengo, no seu perfil oficial, foi responder o tweet do Vasco. Não sei se vocês perceberam, mas tem alguém querendo ser eu, kkk. Isso surgiu porque o Flamengo tem por hábito, né, vira e mexe, usar essa frase nos seus perfis oficiais. Tem até uma postagem do Flamengo aqui desse ano que tá assim, ó, nós, por nós, pelos nossos, sempre. Aí embaixo uma hashtag ali, né, CRF Vamos Flamengo. O perfil oficial do Flamengo postou isso, né, de uma foto no Maracanã, provavelmente antes de algum jogo ali importante do Flamengo. Porém, não é só o Flamengo que usa esse bordão. O Botafogo, por exemplo, fez uma postagem recente do mosaico da sua torcida ali e tal, e tem por nós, pelos nossos, sempre. Mais uma vez, o Botafogo entra em campo com uma linda festa. Esse por nós, pelos nossos, sempre, acredito eu que é uma expressão um pouco mais antiga, que o Flamengo pode até ter adotado para si um pouco antes dos outros, mas outros clubes, como o próprio Botafogo, também seu perfil pessoal já usou. Não vi se o Vasco retrucou a postagem do Flamengo, mas o fato é que essa situação tem rolado. Um fato também invertido tem acontecido muito. O Vasco, né? Até o Zé Colmeia gosta dessa frase, não sei se ele criou, mas pelo menos ele talvez tenha sido o cara que popularizou, ou que sempre usa. O Vasco é para quem acredita, né? Essa frase do Vasco. O Fluminense começou institucionalmente a usar essa frase. O Fluminense é para quem acredita. Enfim, então tem rolado essas tretas institucionais de clube para clube. No caso específico do Vasco e do Fluminense, é uma rixa mais de torcida em comentário em rede social. Ali não, o Vasco fez a postagem e o Flamengo, pelo perfil oficial, foi lá e retrucou. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você achou dessa situação? Para finalizar, galera, o Alex Teixeira teve seu contrato rescindido de maneira amigável junto ao Vasco ontem, e o Vasco publicou esse vídeo aí se despedindo do Teixeirinha. Um pequeno comentário: acho que o Alex Teixeira merece um respeito absurdo da nossa torcida, e deu para ver nos comentários que de fato a galera respeita o Alex. Eu vou fundamentar muito bem aqui, de maneira até tranquila, a minha opinião. A volta do Alex Teixeira ao Vasco foi absurdamente comemorada. Era algo que o vascaíno literalmente sonhava e queria muito. Viu o Alex com um jogador de prateleira muito alta. Porém, isso não se comprovou na prática. O Alex não conseguiu jogar nem perto do que a torcida do Vasco imaginava que ele podia atuar. Porém, o respeito que ele merece e tem da torcida do Vasco é pelo um fato muito simples. O Alex teve, inclusive, proposta do Palmeiras algumas vezes, do Corinthians, e deixou claro que queria voltar ao Vasco. Lembrando que ele ainda estava na Europa, ele tinha saído da China e ido para a Turquia, até uma ponte que o Souza fez, que o Souza na época jogava no Besiktas, acabou que a coisa não aconteceu muito bem lá, e ele chegaria ainda com aquela imagem daquele grande jogador, sem ter voltado ao Brasil e a galera não sabia ainda qual era o nível do futebol dele. Ele poderia escolher vários clubes que ele poderia jogar e pedir um salário muito alto, porque ele é um jogador que fez um patrimônio absurdo, graças a mérito dele, da passagem que ele fez na China. E o Alex procurou o Vasco, isso é informação que eu posso cravar para vocês, e falou: quero voltar e não quero saber qual é o salário. Vê o que vocês podem pagar e tá tudo bem. E o Carlos Brasil até me deu uma entrevista à época no Futebolaço Podcast, e ele falou que foi exatamente assim. Eles sentaram para conversar, o Alex falou: cara, vê o que vocês podem pagar aí, eu só quero voltar para minha casa. E é isso. De fato, o Alex não conseguiu render o esperado. Ainda assim, em 2022, mesmo não sendo, né, o grande jogador que se esperava dele, ele foi super decisivo. Dá pra dizer, assim como a galera fala que o gol do Payet de falta contra o América e o gol do Serginho contra o Red Bull, também dá pra dizer que sem o Alex Teixeira, o Vasco não tinha subido. Ele faz 2 gols, não apenas um, como a gente cita o Serginho e o Payet, ele faz 2 gols contra o Operário, empata e vira o jogo na Bacia das Almas, e o jogo que dá aquele respiro legal num confronto direto. Quem sofre o pênalti que o Raniel bate contra o Sport na Ilha do Retiro é ele.
tem um chute, se eu não me engano, do pé, que o goleiro bate roupa, o Alex vai no rebote, dá um toque e o goleiro dá uma pancada e derruba ele. Então, o Alex foi decisivaço em 2 jogos-chave para o acesso do Vasco naquela Série B. 23, ele até começa bem ali com o Barbieri, depois tem uma queda, o retorno dele foi bem ruim de fato, já a terceira passagem, digamos assim, até foi importante naquele jogo com o Atlético Goianiense em São Januário, marcando 2 gols, mas o Vasco empatou aquele jogo, não fez muita diferença, mas também foi o jogo que selou matematicamente a garantia do Vasco na primeira divisão sem precisar de alguma coisa na última rodada. Se quiser olhar por esse prisma, também tem isso aí. Mas enfim, então por toda essa situação de abrir mão de dinheiro, falar que queria jogar no Vasco e vir nas condições que o clube podia pagar na segunda divisão, diga-se de passagem, o Alex merece o nosso respeito. Não deu certo, cara, faz parte. Ou deu certo pensando na Série B ali, foi importante. No todo ali a passagem foi ruim, né? Mediana para fraca, vamos colocar assim. Uma passagem nota 4, nota 5, mas vale aí, principalmente na vida, uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, que é um negocinho chamado respeito e consideração. Isso o Alex teve pelo Vasco. O Alan, por exemplo, vou nem entrar no mérito, o Alan foi e acertou direto com o Botafogo. Nem deu essa prioridade ao Vasco e tal. Enfim, acabou indo pro Botafogo lá, é botafoguense de infância, o pai é Botafogo, beleza, tá tudo bem. Não tô julgando assim o Alan, só tô mostrando que a postura foi diferente. Então tá feito o registro para vocês aí. Assim eu fecho com vocês a nossa primeira e única edição. Depois do jogo tem o nosso tradicional pós-jogo. Espero eu vir aqui numa vitória do Vasco comentando com vocês, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui!